Jetzt fangen wir an mit unserer Fernsehsendung Unsere Familien über unsere deutsche-brasilianische Kultur und Geschichte und auch über diese Verbindung zwischen Deutschland und Brasilien. Começa neste momento mais um programa Unsere Familien aqui na Vale TV sobre essa nossa história, essa nossa cultura teuto-gaúcha, teuto-brasileira. O programa conta com o apoio dos calçados Wirt de Dois Irmãos. Temos a alegria de ter conosco hoje o senhor Hélio Miller, da cidade de Tupandi, ex-prefeito, empresário, na área professor também, e que vem nos contar um pouco sobre a sua história, sobre a história da sua família e sobre a história da sua cidade. Olá. Bom, primeiramente, meu bom dia, é uma satisfação estar aqui, né, Felipe? A gente que vem lá do interior. No meu caso, eu nasci em Tupandi, me criei em Tupandi, então essa questão alemã está dentro do meu sangue. Meus pais, meu pai nasceu em Tupandi, meu avô Felipe nasceu em Tupandi. Então a gente tem uma história vivida numa comunidade pequena, né, se falando alemão e que com o tempo cresceu. Hoje Tupandi é um expoente sem dúvida nenhuma. O meu pai casou com a dona Luísa, que era do Cabras Pérez, em 1934, meu pai era de 14, e aí tem uma curiosidade, quando meu pai fez 20 anos, no mesmo dia, 28 de dezembro de 34, meu pai fez 20 anos, e nasceu a minha irmã mais velha, Ieda, no mesmo dia, quer dizer, uma curiosidade. Nós somos entre 10 irmãos, hoje ainda 5 vivem, e 5 são falecidas. Houve um caso também de um acidente na nossa família, dia 6 de dezembro de 51. A casa do meu pai pegou fogo, o comércio dele, né? Ela era uma casa que era de material por fora e de madeira por dentro, então queimou fácil e ali morreu carbonizado um irmãozinho meu. Isso foi em 51, eu nasci em 53. Ele tinha quase 9 anos, né, o Astor, que logicamente influenciou toda a história da minha mãe, porque a minha mãe, logicamente, né, perdeu um filho no incêndio, é muito triste. E a minha mãe, para ter outra curiosidade, isso foi 6 de dezembro de 51, e em fevereiro de 52 nasceu a minha irmã Maria Lovete, ou seja, a minha mãe estava grávida de praticamente 7 meses quando isso aconteceu. As famílias também eram bem maiores, as pessoas casavam nós somos 10 irmãos, né? E seu pai era natural de? O meu pai era de Tupandi, a minha mãe era do Cabras, Salvador do Sul, né? E aí meu pai, quando casou, já começou o comércio, por isso que o Super Miller hoje, que começou com um armazém do meu pai, eu nasci dentro daquele armazém, naquela época você nascia em casa, né, você sabe. E hoje ainda o Super Miller existe em Tupandi, temos 2 lojas, temos 30 funcionários e estamos lá trabalhando, tocando a vida para frente, né, Felipe? Mas a nossa família é bem tradicional alemã. Eu, por exemplo, de pequeno só falava alemão, depois a gente fui para a Escola São Francisco, lá de Tupandi, né, e aí começamos aos poucos a aprender o português. Né? Seu Hélio, se o senhor também puder contar para nós como era esta localidade de Tupandi, lá na sua infância. A gente sabe que Tupandi era um local de difícil acesso, com muitas dificuldades, as estradas, mesmo muitas famílias humildes, a dificuldade de acesso. O que aconteceu em Tupandi? Por exemplo, tem fatos históricos, lógico. Por exemplo, a vinda das Irmãs Franciscanas melhorou muito, né? Isso foi no início do século passado, né? Que aí melhorou a questão da educação. Por exemplo, eu fui na escola das Irmãs Franciscanas, né? E Tupandi era uma comunidade pobre, com relevo, você conhece, não ajuda muito. Mas Tupandi tinha o povo alemão, que é um povo que trabalha, você sabe disso.
E houve algumas mudanças. Uma das mudanças que ocorreu, por exemplo, quando eu ia para a escola, eu só podia ir a pé, porque a rua que passa hoje na frente da igreja, ali só se chegava na igreja matriz a pé, porque não havia. E aí, em 1968, meu pai, Hugo, foi eleito presidente da Câmara de Vereadores por unanimidade, sabendo que ele ia assumir a prefeitura. E aí o pai investiu, ele abriu a rua de cima da igreja, quer dizer, hoje você passa de carro na frente da igreja, e a rua de baixo, que é a Felipe Miller, o nome do meu avô, ele recuou um pouco o cemitério, o muro do cemitério, né, e alargou aquelas ruas todas, fez calçamento ali na região central de Tupandi, e isso mudou. O que ajudou muito a alavancar, logicamente, Tupandi. Logicamente, que um dos fatos históricos muito importantes para Tupandi, nós pertencíamos a Montenegro, são 35 quilômetros, na época chão batido, foi a própria emancipação de Bom Princípio em 82, quando a gente caiu para Bom Princípio. Quer dizer, aí nós era Tupandi ligado a Bom Princípio. Isso é uma coisa bem diferente, bem mais próxima e o poder político bem maior. Nós pertencendo a Montenegro, nós éramos um bairrozinho pequeno de Montenegro, já era uma cidade razoável. E o grande fato histórico de Tupandi, sem dúvida nenhuma, foi a emancipação em 88, que a partir dali nós, tupandienses, que comandamos os desígnios e os impostos do nosso município, logicamente, e ali também teve fatos muito importantes, porque dois irmãos meus, o Enor e o Heitor, eles são fundadores e eram fundadores e diretores da Frango-Sul, e a Frango-Sul começou a investir na avicultura de Tupandi. Logicamente, sempre houve ali incentivos da prefeitura, dos municípios, todos os prefeitos que passaram pela prefeitura de município de Tupandi, pela prefeitura, sempre ajudaram a agricultura. Hoje nós somos, o município de Tupandi é um dos maiores produtores de frango do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos hoje mais de 5 milhões de frangos alojados. Hoje nós temos uma produção suína muito grande, nós temos muito gado também de engorda, gado de corte, né? E foi investido muito, mas eu sempre digo assim, Felipe, tudo isso aconteceu por quê? Porque nós temos um povo trabalhador. Tupandi é um povo que se trabalha ali, não... se você for para pegar o carro agora, for tipo Morro da Manteiga, é uma comunidade que hoje deve ter aqui, uns 800 habitantes, você vai ser difícil achar alguém na rua caminhando, porque temos praticamente pleno emprego, temos grandes indústrias também, nós temos a Móveis K1, a Capas Pérez, que tem hoje 1.800 funcionários, nós temos a Doces Bom Princípio, que fica em Tupandi, tem 250 funcionários, nós temos a Canelo, hoje em Tupandi, tem 100 e tantos funcionários, e aí o próprio comércio, que eu digo, hoje o Super Miller, e nós temos junto uma H-Pharma, que quem cuida é a minha esposa, uma farmácia, com esse pessoal todo unido à família Miller, são 30 funcionários. Certamente a avicultura foi muito importante. Foi importantíssima, e ali foi muito importante, volto a dizer, dois fatores. Logicamente o incentivo do município, fazia terraplanagem e tal, porque senão fica inviável, e faz até hoje, logicamente, né? E a questão dos meus dois irmãos, eram 5 fundadores, né? Eram 3 Valauer, e 2 Miller. E os 2 Miller eram meus irmãos, e como era natural de Tupandi, e o Tupandi tinha um povo, né, que assume um aviário, porque isso não é brincadeira, né, porque ali é 7 dias da semana, 24 horas por dia, você tem que ficar atento, né, e com isso desenvolveu. Hoje você entra em Tupandi, eu me apavoro no sentido, porque eu em 82 fui candidato a vereador, então visitei as casas. E agora a última eleição foi em 2016, que eu fui, 2016, visitei as casas novamente. A diferença é fantástica, né? Naquela minha primeira época, você não encontrava um automóvel no interior, não encontrava nada. Hoje estradas de chão batido. Estradas de chão batido, e hoje o pessoal, todo mundo tem carro, tem moto, as pessoas têm renda, têm qualidade. Eu sempre digo, antigamente, com a minha época de piá, né, porque, volto a dizer, eu cresci em Tupandi, a gente ia para o Morro da Manteiga, eu me lembro que tinha um banheiro que nem se conhece hoje, lá no salão de baile do meu pai, que o pai tinha um armazém lá, uma filial, e ali tinha um salãozinho de baile, aí eu fui obrigado a fazer um banheiro.
E o resto era tudo latrina, né? Hoje você vai ter que ir no Morro da Manteiga procurar uma casa que só tenha um banheiro. Essa você vai ter que procurar. Porque a maioria tem 2, 3, 4 banheiros, sabe? Hoje o desenvolvimento lá, as casas, a qualidade de vida, os veículos, as pessoas têm dinheiro, né? Melhorou muito nesses últimos anos, principalmente, volto a dizer, principalmente de 88 para cá, com a emancipação do nosso município. Também é importante destacar, porque o senhor foi vereador, foi prefeito, essa sua trajetória, primeiro como vereador representando Tupandi em Bom Princípio, e depois como prefeito em Tupandi. O primeiro prefeito de Bom Princípio era de Tupandi, o Hilário, e eu fui candidato a vereador em 82. Naquela época era o voto vinculado ainda. Eu fui o mais votado do nosso partido, fui o segundo mais votado no município. No princípio, fiz naquela época 470 votos. E aí, na hora da eleição da presidente da Câmara, eu era o único que tinha curso superior, aí eu fui eleito. Hoje me orgulho muito, eu estou ali. Se você visitar a Câmara de Vereadores, você vai ver minha foto como o primeiro presidente da Câmara de Vereadores de Bom Princípio. Quer dizer, eu faço parte também da história do nosso município. Até isso foi inaugurado há poucos dias, nessa placa que tem lá, eu achei muito bonito, fui convidado, estivemos lá, né? Só que naquela época a minha foto é um pouquinho mais bonita que hoje, né? Seu Hélio, também tem uma questão muito importante, que é o seu trabalho como professor. Se o senhor também pudesse destacar para nós esse período no ensino na comunidade. Eu, na verdade, como é que eu estudei? Eu entrei com 7 anos na Escola São Francisco, fiz os 5 primeiros anos. Aí, em 1965, eu entrei no seminário de Bom Princípio e fiz a primeira série do ginasial. Em 66, eu fui para o seminário de Gravataí, eu fiz o 2º, 3º e 4º ano no ginásio de Gravataí. Aí eu voltei para casa e aí eu fui morar na casa do meu irmão Heitor, esse que foi presidente da Fiergs, eu morava na casa dele, é um homem que eu me orgulho muito, com certeza. Primeiro eu trabalhava numa lavanderia durante o dia e de noite eu fiz o técnico em contabilidade na escola São João Batista de Montenegro. Depois, em 69, o Heitor, em julho, abriu um escritório de contabilidade, o Contec, bem na frente do Banco do Brasil, de Montenegro. E aí eu fui trabalhar no escritório de contabilidade. Eu trabalhei 3 anos no escritório de contabilidade do Heitor. O Heitor tinha um sócio chamado Desacê. Daí, começou em 72, eu fiz o vestibular para a faculdade, Unicinos. Passei, fiz ciências contábeis. E aí, em junho de 72, o meu pai veio a Montenegro, veio falar comigo e disse, olha, filho, eu sempre final de semana para casa, mas aí ele veio falar comigo e com o Heitor. Aí ele disse, olha, filho, eu quero aumentar o nosso armazém lá e tal, mas eu preciso de ti. Eu tinha 19 anos. Eu preciso de ti em Tupandi. Eu disse, pai, a faculdade, não, tu vai de Tupandi até o Caí, tudo, show de batida, lá pega um ônibus. Foi o que eu fiz. Então, em junho de 72, voltei para casa, fiz a faculdade, né? Portanto, agora em junho eu vou fechar 50 anos trabalhando no Super Miller. Eu brinco sempre lá com o pessoal. Meio certo. Né? E aí eu estava na faculdade e em 74, as irmãs franciscanas, lá o Colégio das Irmãs, elas começaram lá a mexer e botar o ginásio, né? Começaram essa questão. E eu, como era um dos poucos do Tupandi que estava fazendo curso superior, fui convidado a ser professor. Eu dava aula de técnicas comerciais, me convidaram, né? E eu fiquei, se eu pudesse hoje voltar, né? Eu adorava ser professor. Quer dizer, você poder ensinar alguma coisa daquele pouco que você sabe, né, Felipe? Você poder transmitir isso para alguém. Aí, em 74, eu tenho carteira profissional assinada pelas irmãs, eu ganhava 6 cruzeiros por hora. Eu fui dar aula lá e eu dava, na verdade, matemática básica e continuei. Depois eu fiz o concurso, aí o município assumiu a escola, né? Ficou municipal e aí eu fiz concurso público, fui um dos melhores colocados e fui. Hoje eu sou aposentado professor do município de Tupandi. E o que eu dava em aula? Eu dava matemática básica. O aluno chega
Eu sempre dava para os grandes, o oitavo, nono ano. E o aluno chega lá, se você mandar ele escrever 3 quilos e 20 gramas de carne, ele não sabe escrever esse número. Ele pega a calculadora, vai escrever 3,20 e vai multiplicar pelo preço. E está errado, quer dizer, eu comecei a trabalhar com decimais, né, quer dizer, explicar que 0,2, 0,20 é a mesma coisa, isso, né, trabalhei muito com percentuais, quer dizer, a gasolina subiu tanto, baixou tanto, um produto tem tanto de desconto, se você comprar a prazo, qual vai ser o acréscimo, quer dizer, fazer contraste para frente. Esse foi o meu trabalho lá e eu me orgulho muito disso. Você ficou bastante tempo como professor? Eu dei 35 anos de aula, né? Eu até, porque eu fui prefeito de 97 a 2000, eu continuei como professor, eu dava aula e ia para o gabinete. Mas na última vez eu não fiz mais isso porque a Tupandi cresceu e precisava de mim na prefeitura, então eu me licenciei e agora que eu saí no final do ano, eu tinha tempo de serviço e tal, me aposentei. Sou hoje aposentado, mas eu só dava 6 horas a aula por semana, né? Eu dava, porque eram 3 turmas, era 2 horas por semana. Eu sou feliz com aquilo que eu tenho e sou um homem que sempre tive presente em Tupandi, aquilo que eu te falei há pouco. Eu sempre participei, o meu irmão Heitor fundou o Esporte Clube São Luís, depois ele fechou, meio parou, e aí quando eu fiquei um guri maior, eu reabri o São Luís, né, comprei a bola, minha mãe lavava as camisetas em casa, fiz parte, fui presidente da igreja, do CPM, fiz parte da diretoria da sociedade na época da construção, mas uma época difícil, né, porque nós arrancamos a sociedade velha, construímos uma nova, eu era da diretoria, eu era o tesoureiro, fazer conta para pagar. Eu sempre estive envolvido, eu sempre lutei por Tupandi e continuo lutando por Tupandi. Eu hoje sou muito bairrista também, eu compro em Tupandi, eu agora estou reformando um pouco a minha casa, eu compro em Tupandi. Quer dizer, movimento comunitário. Eu sou ligado ao movimento comunitário. Hoje o meu filho Alexandre, que mora comigo, né? Porque eu tenho 2 filhos, eu tenho 4 netos. O meu filho mais velho está lá comigo, o Alexandre, ele tem 3 netos. Tem a Luísa, que tem até uma curiosidade, ela nasceu no dia 23 de julho de 2008. Eu nasci no dia 23 de julho de 1953. E minha avó, Carolina Gauer, que é a esposa do Domingos, minha avó, ela nasceu no dia 23 de julho de 1884, quer dizer, cada um nasceu num século. Uma curiosidade, o Alexandre tem a Luísa, o Bento e a Amália, né? E trabalha lá comigo, ele tem muita ligação com a comunidade, porque ele é muito ligado ao CTG, ele tem cavalo, ele gosta disso, eu admiro, ele é casado com uma Fim, da Harmonia, que é advogada, trabalha no escritório em Tupandi, e tem o meu outro filho que já mora, agora vai fazer quase 7 anos, que ele mora na Alemanha, em Speyer. Tempos atrás, eu posso dizer para vocês, eu comentei isso com ele, com o Felipe. O Felipe conhece melhor Speyer do que eu, porque eu já fui para o Speyer, ele sabe toda a história. Uma cidade ainda que tem os muros romanos, que é uma cidade antiga. Ele trabalha lá na SAP, foi convidado para trabalhar lá, viaja o mundo inteiro. Ele tem um filho, que é meu neto mais velho, o Arthur. Ele agora, dia 5 de agosto, vai fazer 17 anos. E a esposa dele, esse dia ele me ligou, ele disse, pai, tem uma surpresa para ti. Eu disse, o que foi? A Cristiane está grávida, vai ficar vovô de novo. Eu disse, como é que tu faz isso? E nem me pergunta. E aí agora em agosto vai nascer um Marte, um alemãozinho lá, né? E eu tinha combinado com ele que agora em outubro eu ia ir para lá, que é uma época quente, né? Eu fui para lá anos atrás. Aí ele disse, não, pai, deixa que aí eu vou trazer toda a família para Tupandi, vai ser muito bonito. Aí eu adoro juntar meus 2 filhos, meus netos, minhas noras, né? Eu tenho 2 noras maravilhosas. Quando você olha para trás assim e vê como era a Tupandi lá de trás, né? Quais são as suas lembranças assim mais remotas da sua infância, da família, do Kerp, da igreja? Como é que eu vou dizer? Na verdade, eu tenho saudades. Se eu penso, por exemplo, na escola que a gente ia a pé, muitos de pé descalço, né? A própria igreja, quer dizer, não tinha nem acesso.
e depois o pessoal não sabendo falar português. Nós temos essa questão da guerra, você sabe, que lógico que eu nasci depois, mas ainda os reflexos estavam lá, né? O bullying que o povo alemão sofria, né? Isso tudo eu vivenciei. Eu ia... A minha esposa, de bom princípio, eu tinha que namorar lá com ela, mas era um partido para ir para lá, eu ia a Montenegro, porque os bancos, por exemplo, o serviço bancário, o serviço fiscal do nosso negócio era Montenegro. Eu tinha que ir a Montenegro, era tudo chão batido, eu tinha meu Fuquinha vermelho, 73, eu ia, né? Mas se eu vejo hoje como Tupandi está num progresso, que nem eu digo, um desenvolvimento, hoje nós temos 5 mil e tantos habitantes, né? E as pessoas prósperas temos qualidade de vida. Você passa nas casas de agricultores, que você sabe que são agricultores, tem um Corolla parado na garagem, o guri tem uma baita moto, sabe? Coisas que eram impensáveis há poucos anos atrás, né? Isso, volto a dizer, se deve, logicamente, muito desde o nível educacional que nós temos hoje no nosso município. Muito à emancipação, aos prefeitos que investiram, mas investiram o quê? Os impostos gerados pela comunidade, mas principalmente pelo nosso povo. O nosso cidadão, aquele cidadão que quer trabalhar, ele não quer favor, ele não quer ganhar salário, não sei o quê, 400 pila por mês. Ele quer trabalhar e ganhar o seu salário. Essa é a filosofia do povo alemão, né? Hoje, logicamente, nós recebemos muita migração, sofremos uma migração, mas a grande maioria dos que vieram de fora até são alemães, né, descendentes de alemães que vêm ali, Campina das Missões, ali em São João do Oeste, né, aquela região ali do Oeste, Santa Catarina, muitos vêm para cá, e também temos pessoas hoje, descendentes brasileiros, né, mas que conseguem se juntar hoje à comunidade, participar. Eu vejo isso no CTG, eu vejo na escola, né, e o que mais eu gosto de Tupandi é a paz que a gente tem, né? Lá ainda não temos violência assim que apareça. Já tem um pouquinho de tráfico de drogas, a gente sabe, né? Mas nada assim que aparenta. Você pode ir caminhando na rua. Eu me lembro na Maifes, eu era o prefeito, e aí eu fui para casa 1h da manhã, fui a pé, né? Lá no ginásio, você sabe, né, que eu moro. E aí eu fui a pé para cá, daqui a pouco veio a brigada e disse: prefeito, mas o senhor caminhando a pé não tem medo? Eu estou em Tupandi, eu vou a pé para casa, né? O pessoal da brigada preocupado comigo. Mas hoje é assim, eu ando de noite em Tupandi, se ninguém mexe contigo. Então a gente tem uma qualidade de vida e esperamos que isso continue no nosso município, sem dúvida nenhuma, com muito trabalho e esforço. E hoje nós temos empreendedores, nós temos muito gurizada nas universidades, coisas que antigamente era impensável. É que muito tempo o Tupandi mandou pessoas para fora, né? Quer dizer, pessoas que emigraram. E hoje recebe muitas famílias. Essa é a grande diferença quando eu vejo todos esses municípios. Eu tenho muita ligação com Bom Princípio também. Aqui é próximo, tem a família da minha esposa de lá. Antigamente as pessoas iam a Porto Alegre. Agora nós temos gente, às vezes, que eu pergunto, moravam em Porto Alegre, vêm morar para cá. Eu hoje tenho uma funcionária no Super Miller, que é de Mogi das Cruzes, São Paulo. Eu tenho uma farmacêutica, que ela é de Roraima, lá na nossa farmácia, ela é de Roraima. Misturou Tupandi, né? Mas tudo gente do bem. E eu sou, acima de tudo, Felipe, eu acredito nas pessoas. Eu sempre digo, a pessoa é boa. Tem aquele que pensa assim, não, todo mundo é ruim. Não. 95% ou mais das pessoas são boas. O que elas querem? Elas querem poder sobreviver e ter paz. Paz e poder trabalhar para conseguir seu sustento. Ela não quer o sustento caindo do céu, sem dúvida nenhuma. Seu Hélio, nós estamos caminhando para a parte final, né? E o nosso Unsere Familien tem todo o objetivo de divulgar as comunidades, as famílias e a preparação para os 200 anos da imigração alemã. Que o senhor pudesse deixar um recado da importância de a gente preservar essa história, de trabalhar também o presente para moldar um futuro melhor para as nossas comunidades e as nossas regiões. Eu acho importantíssimo nós mantermos a nossa cultura, né? E
já diz o hino do Rio Grande, quem não tem virtude acaba por ser escravo. Quer dizer, nós temos que manter as nossas tradições, termos boas famílias. Eu fui professor muitos anos, como já falei, e eu sempre dizia, quando uma criança, um adolescente, ele tem papai e mamãe em casa, não tem problema nenhum. Ele vai ser moleque, ele tem 15, 16 anos, ele é moleque. Mas se você disser uma palavra para ele, ele vai sentar, como se diz. Quer dizer, isso é muito importante, a família manter as tradições, participar da comunidade, ir na reunião dos pais na escola, ir na Santa Missa de vez em quando, participar de um CTG, de uma sociedade, se interagir com a nossa comunidade e procurar fazer o melhor. E cuidar do nosso município. Quer dizer, nós vamos ter um município bonito se nós, cidadãos, lógico, a prefeitura tem que fazer a sua parte, mas está fazendo a sua parte, mas nós, cidadãos, temos que cuidar para nós termos qualidade. E a qualidade começa na casa das pessoas, com uma boa educação, né? E ser um exemplo de pai de família e um exemplo de mãe de família, que aí nós vamos conseguir isso, sem dúvida nenhuma. Obrigado, seu Hélio Miller, pela participação, por ter estado aqui conosco, dividir comigo e com os nossos telespectadores, né, o teu conhecimento, a tua trajetória como empresário, como professor, como vereador e como prefeito de Tupandi. Obrigado a todos vocês que nos acompanham aqui no Vale, na Vale TV, no Unsere Familien, e continuem nos acompanhando no YouTube, no Facebook, e até a próxima entrevista.